Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Nós voltamos com os vídeos deste canal. Deus abençoe o rolê, eu estou muito animada para essa nova fase, vai ser muito incrível. Vocês vão notar que tem algumas diferenças com os vídeos anteriores, eu espero que vocês gostem. Mas vamos direto ao ponto, sem enrolação, vamos ao tema do vídeo, que é como ler mais e melhor, como criar o hábito de leitura e ler melhor, porque é importante, né? Se você me acompanha aqui ou no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, @CatarinaCarvalho, ____. Lá eu falo sobre lar, sobre livros, sobre rotina, sobre como estou criando o hábito de ir para academia todos os dias. Comecei esse ano, estou de parabéns. Desde que eu comecei não faltei nenhum dia, mas eu conto exatamente sobre isso, sobre hábitos, sobre uma vida saudável, uma vida bendita, uma rotina bendita. Então me segue lá para você aprender mais a criar uma rotina super eficiente, produtiva e gostosa de ser vivida. Dito isso, se você me conhece por lá ou por aqui, você deve saber que eu gosto muito de livros. Se você ainda não sabe, existem alguns sinais. Então eu gosto muito de ler. Ler, eu sou fascinada pela leitura, mas nem sempre foi assim. A verdade é que eu detestava ler até que eu fui apresentada à leitura. Mas quando eu fui apresentada à leitura e comecei a gostar de ler, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu lia muito mal, eu lia tipo podre. Eu não procurava o significado das palavras que eu não conhecia, então eu ficava pulando, fingia que eu entendia. Eu não procurava, por exemplo, às vezes o autor cita uma frase que é conhecida, ou cita um outro autor, ou então cita uma palavra, um termo em latim, ou então eu não procurava saber o que era. Isso já era podre pra minha leitura, já pode ir anotando aí as dicas. Eu lia, às vezes, eu lia às vezes querendo acabar logo o livro, sabe? Então eu lia rapidão e eu não conseguia pegar as sutilezas do autor. Sabe aquela coisa gostosa que o autor, ele... Ai, aquela coisa boa, sabe? Aquele sarcasmo. Por exemplo, se você lê Chesterton, eu dou gargalhadas com Chesterton, mas se eu tivesse lido Chesterton antes de aprender a ler bem, eu não daria. Por quê? Porque eu lia mal. Então eu não conseguiria entender ali aquelas sutilezas dele, aquelas ironias, aquele sarcasmo gostoso que Chesterton tem. Dito isso, eu aprendi a ler melhor. Eu li um livro sobre como ler, e é um livro muito legal, acho que é esse mesmo título, mas é um livro que ensina a como ler livros. Como ler livros, esse é o título. É um livro bem bacana. Eu leio já há muitos anos, eu comecei a ler, eu tinha o quê? 13 anos, 12, 13 anos, eu tenho hoje 28, então tem uma longa jornada. E eu aprendi a ler, fui aprendendo na marra, eu queria entender as coisas difíceis, eu tive que aprender a ler direito. E é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Com essa introdução, vamos a como ler melhor. Vamos começar por aí e depois a gente vai para a parte de como criar o hábito de leitura, beleza? Para começo de conversa, o grande objetivo da leitura é o quê? É aprender. Então, se você quer ler melhor, você quer aprender mais com os livros que você está lendo, certo? Você quer aumentar o seu vocabulário, você quer ver situações que os autores descrevem de uma forma magnífica. Você quer, sabe, entender o livro, você quer tirar conceitos do livro, se for um livro de política, alguma coisa assim. Você quer aprender com aquilo que você está olhando. Claro que a gente se diverte, né? A gente dá boas gargalhadas com livros bons. E eu já tô dando spoiler. Mas a gente dá boas gargalhadas com livros, tudo mais, mas o grande objetivo da leitura é o quê? É aprender. Então, qual é o primeiro passo? Dito isso, é muito óbvio qual é o primeiro passo para ler melhor. É escolher livros bons. Palmas para você que soube exatamente a resposta. Então, o primeiro passo para você começar a ler melhor, você precisa escolher bons livros. Não adianta você ler um tanto de porcaria e achar que você vai começar a ler melhor. Você não vai ler melhor, seu conhecimento, sua aprendizagem vai continuar ruim, sabe? Vai ser ruim. Não tô falando que sua aprendizagem é ruim, mas se você quer se aprimorar, ler coisas ruins vai te degradar, não te aprimorar, certo? Porque sim, a literatura ruim tem esse poder. Então, a primeira coisa para você ler melhor é escolher bons livros. E eu quero citar uma pessoa que eu sou muito fã, que é o Raul Martins. Ele tem um canal aqui no YouTube e ele tem o Instagram. E no Instagram, ele fez um destaque onde ele ia fazer uma comparação entre Crepúsculo, que é um livro best-seller, e Dom Casmurro, que é um clássico, para mostrar as diferenças de um livro bom, ruim, e de um livro bom. E antes de me cancelar, vai lá nos stories dele, veja esse destaque, se chama Livros Bons, tá mais profundinho aqui, eu andei procurando ele pra falar com vocês sobre esse destaque,
tá mais profundinho, mas vale a pena, é muito bom. E ele vai comparar o Beijo de Capitu com Bentinho e de Edward Bella. E, gente, é muito bom, porque a gente vê os clichês, as repetições e a majestade da escrita de Machado de Assis. Então, se você quer ler melhor, comece escolhendo um livro melhor. E é bom que aqui as pessoas que não querem ler melhor já se foram embora, né? Porque quando a gente começa a falar que Crepúsculo não é boa literatura, muita gente vai embora. Mas Deus abençoe quem foi embora. Quem ficou aqui, vamos para segunda parte. Eu esqueci, eu tenho um roteiro aqui justamente para me lembrar das coisas que eu preciso falar. Eu tenho alguns livros que eu quero recomendar para vocês que eu li ano passado e que foram muito bons, livros muito bons, e livros que eu vou ler este ano, que eu estou lendo este ano, que também eu tenho certeza que são muito bons e que eu quero recomendar, né? Já que eu tô falando de livros bons, deixa eu dar umas dicas para vocês. Bom, o primeiro é Ortodoxia de Chesterton. Gente, que livro fantástico! É um livro muito bom. Não é um livro muito facinho de ler, mas é um livro que vale a pena você pegar e torná-lo um bagaço, ler, grifar, riscar, escrever do lado, ler até entender, vencer aquela frase. Então, fica aqui minha recomendação de Ortodoxia de Chesterton. É muito bom, muito bom. Entrou para um dos meus livros favoritos. Um outro livro que eu, assim, agora é de um autor que eu sou fã, número 1, é C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Que livro sensacional! Então, se você nunca leu livros, talvez seja interessante começar por Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é uma sátira. E nele, assim, existe o mal danado que vai escrevendo cartas para o seu aprendiz, que é o Vermelindo. Então, aqui você vai vendo todas as estratégias malignas para afastar o humano dos caminhos do Senhor, e é muito bom. Esse livro é muito bom, assim, tem hora que a gente fica meio deprimido lendo ele, sabe? Mas é um livro muito bom, fica a recomendação da leitura. E o terceiro livro é o Claro e Escuro. Os outros dois estão aqui, mas é porque vocês vão saber porque ele está aqui mais pra frente. É o Claro e Escuro. Claro e Escuro é um livro de Gustavo Corsão, é um livro... Não vou falar, por enquanto, depois eu falo isso pra vocês. Mas é um livro sobre relacionamento, sobre casamento e tudo. É um livro fantástico, mas eu vou falar mais sobre ele pra frente no vídeo, para explicar um outro tópico que eu vou dizer. Então, dito isso, os 3 livros que eu li que recomendo. Agora, os 3 livros que lerei neste ano, e aí eu vou colar aqui, porque eu ainda não li, né? Mas eu estou lendo Crime e Castigo de Dostoiévski, que eu já estou apaixonada, fascinada. Que livro maravilhoso. Claro, difícil, por isso eu estudei igual uma louca antes de começar a ler, porque eu sei que eu tô pegando Dostoiévski, né? Eu tenho que estar preparada para isso. Então, inclusive, eu assisti aos vídeos do Raul para começar a ler Crime e Castigo. O segundo livro que eu quero ler esse ano e estou compartilhando com vocês é de Theodore Dalrymple, Evasivas Admiráveis. E esse livro eu não sei muito o que esperar dele, não sei se ele é bom ou se ele não é, mas eu li O Podres de Mimados, de Theodore Dalrymple, ano passado, e ele foi muito bom, eu gostei pra caramba dele. Então eu coloquei esse Evasivas Admiráveis porque tem um título que eu gostei, assim, sabe? O último livro é Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, do Jonas Madureira, que é justamente essa visão protestante do conhecimento de Tomás de Aquino e tudo mais. E tá na minha lista, eu sou muito fã de Tomás de Aquino e de Jonas Madureira, os dois, um escrevendo sobre o outro, maravilhoso. Então, tá na minha lista, eu tenho certeza que esse livro é bom. Eu ainda nem li, mas eu tenho certeza, pelo autor eu tenho certeza. Eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição, se você quiser, compre por eles. Eu vou deixar todos aqui, os que eu não li e tudo mais, vai estar tudo aqui. Então, ok, escolheu um livro bom? Tá tudo certo? Então, vamos pra segunda parte. Essa é a parte que a gente ativa o modo Sherlock Holmes. E aí, o que significa isso? Significa a gente fazer uma leitura inspecional do livro. Então, a gente começa o livro fazendo uma leitura inspecional. Por isso que eu peguei este livro aqui. Por que este livro aqui? Porque quando a gente vai fazer nossa leitura inspecional, a gente vai começar a compreender o que é o livro antes de fato debruçar na leitura. E isso torna a leitura mais produtiva, porque você compreende um pouco que autor é esse, de onde ele veio, quantos biscoitos cabem na boca dele, o que ele faz da vida, ele tem chulé ou não. Então tudo isso está escrito nessa parte, pode confiar. E aí, quando a gente lê, a gente compreende o autor, a época que ele viveu e tudo mais. E aí aqui, algumas vezes tem um trecho do livro que também vai te dar um vislumbre do que o livro vai te apresentar. Outra parte que é muito interessante ler, então a gente vai dando uma lida geral. Alguns livros, eles apresentam uma introdução àquela edição de um outro autor, o que também é interessante ler. Às vezes a gente toma uns spoilers, mas quando a gente toma spoiler é porque o livro é clássico, a gente já deveria conhecer a história, então o spoiler tá tudo bem. Se você quiser dar uma lida assim no meio do livro, aleatoriamente, tá tudo certo. É uma leitura para você tentar descobrir o máximo que você pode do livro antes de se debruçar na leitura. Às vezes é, inclusive, interessante
começar lendo a conclusão, porque aí você vai ver o que o autor concluiu. Se não for um livro de literatura, né? Você vai pegar o spoiler no último capítulo. Mas ler o que o autor concluiu e aí você vai vendo os caminhos que ele seguiu para chegar até aquilo. Este é o único momento em que a leitura rápida é valorizada durante a leitura. Aquela coisa de ler não sei quantas palavras por segundo. Por quê? Porque a leitura, ela é para você aprender. Então, se você quer ler rápido, você não vai entender direito. Porque se você quer ler bons livros, eles não são livros que qualquer pateta entende. Então, você precisa sentar e você precisa ler direito. Você precisa se debruçar naquela leitura. Porque se você não fizer isso, você não vai compreender. Vai ser um tempo perdido. Por quê? Porque você leu, não entendeu nada, vai fazer o quê? Nada. Tem tantos livros que eu preciso reler. Por quê? Porque quando eu lia mal. Lia só por ler. Tanto que esses dias eu reli A Revolução dos Bichos e foi assim, uau! Porque a época que eu li eu era pateta. Então eu li esse livro e aí, o que você aprendeu? Não lembro. Pra que você leu então? Por que eu estou dando exemplo deste livro? Porque este livro é um livro sobre as leis divorcistas. Gustavo Corsão vai ser contra a aprovação das leis divorcistas no Brasil. E eu precisava saber dessa informação importante antes de começar a leitura, porque imagina, ele aqui lutando contra as leis divorcistas, assim, gente, mas meus pais são separados, e aí, o que a gente faz? Já foi aprovado? Então, para eu compreender o livro, eu preciso compreender o contexto da época em que ele foi escrito também, certo? Então, a gente fez uma leitura inspecional, que é o único momento em que a leitura rápida ela é valorizada, porque é para você dar aquela entendida geral, assim, e para você ir para a leitura mesmo. Então, é um momento muito importante para você compreender o livro e é o único momento, como eu disse, que a leitura rápida é valorizada. Uma outra coisa que eu faço aqui, nós temos uma caneta, mas eu sempre leio acompanhada de um lápis. Por que um lápis? Porque eu tenho muito que aprender. Uma vez eu vi o Olavo falando que, tá vendo isso daqui tudo? São lacunas que eu vi no meu conhecimento que precisavam ser preenchidas, então eu busquei um livro. E acho que é exatamente isso. Tem muitas coisas que eu preciso aprender. E tem muitas coisas que eu estou aprendendo. E quando eu vou ler, muitas vezes, eu estou aprendendo o significado de palavras. E eu vou circulando a palavra, eu vou colocando, escrevo ali o significado daquela palavra. Algumas coisas que o autor escreve, às vezes eu discordo, ou eu não compreendo bem, ou eu faço um comentário do lado. E por que de lápis? Porque pode ser que no comentário, quando eu for fazer uma releitura, pode ser que meu comentário seja um comentário imbecil, porque na época eu não sei, hoje eu não sei algo que no futuro eu vou saber e vou olhar e falar assim, nossa, que vergonha, apaga isso. Então, é claro que isso é legal de ver o nosso desenvolvimento, mas também eu gosto dessa liberdade de poder apagar se eu quiser. Então, eu sempre leio com lápis. E com esse lápis eu vou grifar o que eu acho interessante, eu vou escrever o significado das palavras. Se tem um autor que eu não conheço, eu vou procurar quem é esse que foi citado no texto. Então, tudo isso eu vou escrevendo no livro. Muitas vezes eu coloco palavras-chave daquele capítulo, daquele tema. Eu coloco umas risadas do lado, porque o sarcasmo foi legal. E eu tento adivinhar algumas coisas dos livros. Então, eu vou colocando, especialmente quando eu estou lendo uma obra literária, um clássico, eu vou colocando as coisas que eu acho que está acontecendo para depois ver se, de fato, eu tive um bom instinto ou não. Então, isso faz parte da leitura. Por quê? Porque isso enriquece o meu processo de ler. Então, eu leio com uma qualidade mais alta. Por isso, o lápis. O lápis eu vou escrevendo no livro. E sim, eu tenho até um Reels que viralizou, muito legal. Que quando eu era adolescente, meus livros eu lia assim, ó. Porque eu não podia nem abrir. Olha só, assim, tipo assim. E aí, hoje eu já abro, eu viro, eu remexo o livro, porque o livro, ele tá ali para me servir. Então, eu sempre leio, extraindo tudo do livro com um lápis, assim, tudo que eu consigo extrair, né? Porque tudo é muita coisa, o autor é muito os autores que eu leio são muito geniais para eu conseguir extrair tudo. Esses dias eu encontrei o meu marido um livro com um lápis dentro, que não era o livro que eu estava lendo, a gente sempre tem livros espalhados pela casa. E aí, quando eu encontrei o livro, eu olhei e falei assim, gente, tá com lápis. Por quê? Porque eu sempre leio de lápis e meu marido começou a ler com lápis também, para grifar e tudo mais. Eu acho muito melhor do que marca-texto ou caneta. Primeiro passo, um bom livro. Segundo passo, leitura inspecional. Terceiro passo, ler marcando o que você gosta, procurando o significado das palavras. Ler de verdade, sabe? Fazer os riscos ali, entender o que você está lendo. E o quarto passo, que é essencial, é ensinar o que eu li. Sêneca diz, ensinando, aprende. Meu marido, ele lê todos os livros que eu leio de tabela, porque sempre que eu leio alguma coisa legal, eu vou explicar pra ele o que eu li, então eu vou ensinando. E não só o meu marido, mas minhas amigas, no próprio Instagram, eu conto muito os livros que eu tô lendo, as experiências, o que eu achei de legal. Às vezes pode ser uma coisa pateta, que depois eu vou falar, nossa, que vergonha. Mas
que são coisas novas que a gente vai aprendendo, porque nesse processo de aprendizado é muito legal a gente ver a nossa evolução, sabe? Então eu sempre compartilho o que eu estou lendo, porque é muito legal. Ortodoxia, então, foi o livro que... Ortodoxia e Cartas de um Diabeto Aprendiz. Foi o livro que eu fiquei falando deles o dia inteiro. Esse também. E todos os livros que eu leio, gente. Porque o conhecimento é justamente isso, é pra gente propagar pro mundo, é pra gente contar pra todo mundo. Aprender só pra mim é muito egoísta. Então, eu sempre ensino o que eu aprendo. E isso é uma forma também de armazenar esse conhecimento em mim, porque quanto mais eu falo sobre aquilo, mais essa memória se fixa na minha mente e por mais tempo eu vou ter aquilo ali fresco na minha memória e mais consolidado na minha memória também. Então, o quarto passo é ensine o que você aprendeu. O quinto passo que eu faço para ler melhor é fazer um resumo do livro depois que eu termino ele. Na verdade, esse é um passo mais recente na minha vida. E o que eu faço? Eu abro o Notion, eu tenho ali os livros que eu li, e aí ao longo dos capítulos eu vou escrevendo o que eu entendi, a minha experiência atual, como aquilo se encaixou na minha vida de alguma forma, quando é um livro literário, como ele descreveu um sentimento que eu ainda não tinha reconhecido em mim, isso é muito interessante de escrever. E ao final do livro, eu sempre faço um resumo geral do livro sobre o que é aquele livro, sabe? Aí às vezes eu coloco as citações que eu achei mais interessantes, para eu ter também um banco de citações, eu acho legal ter isso. E eu faço esse resumo no final justamente para aprender mesmo, que meu objetivo com a leitura é que eu aprenda, não é para dar um check, li esse livro, check. Não, eu tô lendo Dostoiévski, se fosse para ler check, eu ia dar um check, eu ia Crepúsculo, pelo amor de Deus. Então, vamos fazer o resumo, agora os resumos do resumo do vídeo. O resumo do que a gente falou até agora, os 5 passos para ler melhor. Escolher um bom livro, fazer uma leitura inspecional antes de começar o livro para que você consiga lê-lo melhor e com mais clareza, ler bem o livro, procurar o significado das palavras, buscar compreender o autor, ensinar o que você está lendo, então fale sobre isso com seus amigos no próprio Instagram, divulgue conhecimento. Aqui mesmo, eu também sempre divulgo conhecimento dos livros que eu estou lendo com vocês. E o quinto passo é faça um resumo no final, escreva o que você leu, porque isso depois, não sei se você produz conteúdo para internet, mas muitas vezes os meus resumos de livros viram conteúdo, viram cartas para as minhas amigas. Vou deixar o link, inclusive, se você quer receber cartas, eu escrevo cartas para as amigas toda semana. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Eu sempre faço isso, eu sempre uso esses resumos que eu faço justamente para propagar conhecimento. Eu também estou ensinando, né? Mas a partir desses resumos que eu faço. E como ler mais? Bom, a gente quer criar o hábito de leitura. Há quem defenda o SBC, senta a bunda na cadeira e lê. Mas eu não vou defender esse método, na verdade eu defendo um pouco, sabe? A verdade é que o que a gente precisa mesmo é sentar a bunda na cadeira e ler. Mas como você pode tornar esse momento mais fácil para você? Escolha sempre o mesmo horário para ler. Eu sempre leio antes de dormir. Então, faz parte do meu ritual noturno ao longo do dia também, mas o meu horário assim, fixo de ler é antes de dormir. Até porque antes de dormir, o que a gente aprende antes de dormir tem uma solidificação na memória melhor. Para você ter o hábito de leitura, você precisa definir quando, onde, o que, qual livro você vai ler, onde você vai ler, quando você vai ler. Então, defina isso e faça. E aí é aquela história, né? Eu preciso fazer isso todos os dias, porque senão eu não crio o hábito. E a gente vai repetindo. Já adianto que a leitura nunca será um hábito. Você pode se tornar um leitor melhor com o tempo, à medida que você ler mais. Mas a leitura não se torna um hábito. Por quê? Porque ler precisa ser intencional. O hábito é aquilo que a gente faz no automático. Então, eu sentar, passar meus creminhos no rosto, pegar meu livro, é automático. Mas eu abrir, crime, castigo e ler, não é automático. Eu preciso de energia mental para fazer aquilo. Eu coloquei aqui, tá vendo? Por isso a gente precisa de roteiro. Uma outra dica para você ler mais agora é preencher as lacunas do seu dia com a leitura. Então, uma coisa que eu faço muito é carregar um livro na bolsa. Eu brinco que eu nunca saio desapercebida. E não é desapercebida no sentido de que eu chegando. Não, é porque desapercebida significa desprevenida. Despercebido, ou seja, aquilo que não se percebe, como eu disse, né? É despercebido. Desapercebida, desprevenida. Eu não saio desprevenida. Por quê? A gente inclui aqui uma aulinha de português. Não sou tão boa no português pra isso. Eu sempre saio com um livro na bolsa. E assim eu preencho. Tem que esperar um médico? Eu pego o livro, eu tiro o livro da bolsa e vou ler, em vez de ficar em joguinhos no celular, redes sociais e tal. Tem que esperar uma aula, uma palestra, um salão de beleza. Tudo isso eu tiro o livrinho da bolsa e leio. Então, as minhas bolsas agora, elas têm até um regulamento que tem que caber um livro. Siga isso, escolha o horário que você vai ler,
o livro que você vai ler, preenche o seu dia, as suas lacunas com livro e não com joguinhos inúteis. E eu tenho certeza que você vai ler mais e melhor. Siga os 5 passos que eu falei com vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui, já pode curtir e se inscrever, porque foi um vídeo bom, fala sério. Pode se inscrever, curtir aqui, comente aqui o livro que você tá lendo, se você vai ler mais, quais livros você quer ler este ano, comenta aqui embaixo. E um beijo e até a próxima!